Mas essa noite, essa palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, eu tenho certeza que nós iremos abrir os nossos olhos espirituais. Amém? Aleluia. Todos encontraram a 1 Crônicas 4:9? Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Amém, igreja? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Uma coisa que é fato. Eu comecei relatando para vocês que teve uma pessoa, teve uma mãe que teve um filho com muitas dores, teve uma mãe que teve um filho, e nesse momento, o texto não é claro, porque afinal de contas, o livro de 1 Crônicas é um livro que fala muito sobre a genealogia. E no meio de toda essa genealogia, de repente, o autor do livro para e coloca uma ênfase gigante aqui, nesse homem chamado Jabes. E eu falo para mim e para você, nessa mulher chamada Cícera. Fala o teu nome, nessa mulher chamada Rejane, nessa mulher chamada Maiara. Sabe por quê, amados? Nesse homem chamado João Viana. Sabe por que Deus coloca ênfase? Sabe por que Deus coloca ênfase? É porque Ele tem algo novo da parte do céu para a minha vida e para a tua vida. Quando chega na questão aqui, no versículo 9, começa a falar que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ou seja, como que pode alguém como Jabes, né? O texto fala que ele foi o mais ilustre, porém, a parte B fala, porque com dores dei à luz. A mãe dele já vai justificando que deu à luz a ele com dores. E como eu falei, o texto ele não fala qual foi o motivo dessa dor, se foi uma complicação no parto, se foi uma gestação difícil, não fala se o pai faleceu no meio do caminho, não fala que o pai abandonou, não fala sobre isso, mas fala que com dores ela deu à luz. E aí onde que está? Muitas vezes nós, né, pegamos da nossa família, nós temos um passado. Nós temos pais, nós temos mãe, temos avós, bisavós, que nós não sabemos o que aconteceu. Vocês já tiveram a curiosidade de perguntar qual o significado do nome de vocês? Em hebraico, os nomes, todos eles vinham com um significado espiritual. E não somente um significado espiritual, mas também um significado do momento daquele parto, do momento daquela gestação. E o texto fala que Jabes nasceu com dores. Porém, não importa como eu nasci, não importa como você nasceu. O que importa é que quando nós chamamos o Senhor Jesus, quando nós levantamos a nossa mãozinha e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, automaticamente tudo precisa mudar. E eu começo falando para vocês que tem que mudar. Pelo meu nome, alguém consegue identificar porque meu nome é Cícera? Eu não acredito que vocês não identificaram, gente. Oxi, tem nordestino aqui nesse lugar, não? Minha mãe colocou o meu nome de Cícera porque ela era devota do padre Cícero, lá do Juazeiro. Nunca fui lá não, tá, gente? Tinha umas promessas que a mamãe tinha feito que eu tinha que ir lá, né? Mas nunca fui e nem vou, que agora eu conheço a verdade. Mesmo mediante a situação que a minha mãe, quando eu nasci, que também foi com muitas dificuldades, minha mãe teve uma paralisia quando eu nasci, e com isso ela disse que via lá o santo São Francisco, né? Como é? Padre Cícero. Que ele estava lá na cabeceira da cama o tempo todo. História da mamãe. Porém, eu já nasci com essa sentença que eu tinha um santo que me abençoava. Vivi 33 anos da minha vida acreditando que realmente eu era devota do Padre Cícero. Acreditando, inclusive eu tinha um santinho, viu, gente? Mamãe me deu.
Mas quando eu conheci a verdade, porque a palavra de Deus nos fala, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com 33 anos de vida, eu me libertei desse passado, eu me libertei dessas dores, eu me libertei dessa religiosidade e pude entender que, independente do que aconteceu lá no parto da mamãe, quando eu nasci, independente do que aconteceu durante a minha gestação, eu pude entender que meu nome pode ser mudado. Eu pude entender que o céu já havia mudado a minha história. Sabe por que o céu mudou a minha história? Porque independente se a mamãe colocou meu nome porque era devota do santo, ou se a mamãe colocou meu nome porque estava no desespero do parto, não me interessa. O que interessa é que hoje eu sei, o nome Cícera é aquela que serve. E se tem algo que eu gosto de fazer, é servir. Por esse motivo estamos aqui essa noite. Porém, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós começamos a ter uma nova percepção da nossa vida. E o texto aqui fala simplesmente que Jabes, ele orou ao Senhor Jesus. Alguém já tinha ouvido falar da oração de Jabes? Já tinha ouvido, pastor? É bênção, né? Ele orou. Sabe por que ele fez uma oração a Deus? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porém, quando ele faz essa oração, naquele momento que Jabes fala, que invoca o nome do Deus de Israel, ele está dizendo: até hoje eu vivi a sentença de dor, até hoje eu vivi uma sentença de morte, até hoje eu vivi uma sentença de sofrimento, mas a partir de hoje essa história vai mudar. Sabe por que vai mudar? Porque a palavra de Deus, em várias partes da Bíblia, fala sobre a questão da mudança de nome. Jabes, ele sabia que ele não poderia mudar o seu nome, porque era comum na história que Deus aparecia e mudava o nome das pessoas. Mas aqui Deus não apareceu para Jabes. Deus não mandou recado para Jabes. Mas ele sabia que se ele continuasse com aquele nome, certamente as pessoas iriam olhar para ele e continuar olhando, dizendo: coitado, olha, aquele que sente dor, aquele que causa dor, aquele que gerou dor na sua mãe, aquele que fez com que sua mãe sofresse. E agora vamos e convenhamos, amados, quão difícil é você viver com uma sentença pesada dessa sobre os seus ombros. Quando Deus chega para Abraão, lá em Gênesis 12, que fala que ele seria pai de multidões, ali, até aquele momento, ele era Abrão. Aí tem todo o percurso, que aí ele sai lá da sua terra, vai, leva consigo Ló. E quando chega o momento que precisa apartar-se de Ló, porque quando Deus falou com ele, não falou que era para levar ninguém, pelo contrário, falou: saia da tua terra, do meio da tua parentela. Amém? E no meio desse percurso todo, quando Ló separa de Abrão, Deus mais uma vez fala com Abrão. E aí nesse momento Deus não chama mais ele de Abrão, mas sim Abraão. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, Ele pode mudar o teu nome. Quando Deus quer, Ele pode mudar. E quando Deus muda, é porque Ele tem um propósito. Qual que era o propósito de Deus aqui para Abraão? Que ele fosse pai de grandes nações. Mudou também o nome de Sarai para Sara. Uma mulher de 90 anos, 99, não é isso? Confundi agora. Gera filhos, muda seu nome. Sarai passa a ser Sara. Mas também na história teve alguém também que Deus mudou a história dele. Alguém sabe me dizer quem foi o outro aí que Deus mudou o nome? Jacó. Exatamente. Lá em Gênesis 32, 22, naquele momento da luta lá, onde Jacó luta com o anjo, ele lutou com o próprio Deus. Naquele momento Deus mudou a história de Jacó e ele passou a se chamar Israel. Mas aí é onde que está a questão. Pastora, mas como? Eu não gosto do meu nome, eu quero mudar meu nome, como que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. Seu nome é esse, mas você tem que invocar o nome do Senhor. Porque aqui Jabes não mudou o nome. Jabes não podia mudar o nome. O que ele mudou foi a sentença que havia sobre a vida dele. Porque quando o céu autoriza quebrar a sentença, a nossa vida ela vai para frente. Quando o céu dá uma ordem, a terra tem que atentar, a terra tem que obedecer. Agora,
Quando Jabes faz essa oração, quando Jabes fala para que o Senhor seja com ele, para que ele possa expandir, para que ele não venha ter aflições. Deus é muito interessante, porque o texto já nos fala, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E aqui é onde eu vejo que para a história de Jabes mudar, precisou 3 passos. O primeiro, ele ficou indignado com aquela situação. Alguém aí, quando fica chateado, mulher, né? Mulher mais voltada para essas coisas. Quando está chateado, quer limpar a casa, organiza tudo que está fora do lugar? Sim ou não, minha gente? Poxa vida, então sou eu? Não acredito. Porque a indignação gera em nós mudança. E Jabes aqui, ele ficou indignado. E ele ficou indignado, falou, pois eu tenho que falar com quem vai resolver. Ele quis mudar a história dele. Ele falou que se ele continuasse daquela forma não ia dar bom. Porque havia correntes que prendiam aquele homem, prendiam o crescimento, prendiam o desenvolvimento dele. E ele entendeu, não, nós vamos ter que mudar. E não tem forma melhor de mudar a sentença do que a oração. Não tem. Se vocês conhecem, me ajude, me ensine, porque eu não conheço. Sabe por que eu não conheço? Porque quantas vezes nós encontramos pessoas nas ruas, drogadas, pessoas se prostituindo, pessoas nas bocas de fumo, e quando tem uma mãe, ou tem alguém em casa orando, a história dessa pessoa é mudada. Aquele que antes você olhava lá na rua e dizia, não passa de um drogado, não passa de uma prostituta. Deus vai e muda a história, sabe por quê? Porque tem alguém orando. E se você não ora, eu vou te falar, pega alguém, assume, adota alguém em oração, que você vai ver a vida dessa pessoa mudada. E Jabes tanto sabia disso, que resolveu orar a Deus. E a sua história é mudada. Mas nós também conhecemos na história homens que tiveram os seus nomes mudados, mas o propósito não mudou. Eu quero que você entenda uma coisa. Hoje, na modernidade a qual nós vivemos, é comum as pessoas não gostarem do nome e no cartório tem um processo, elas vão lá e mudam de nome. Sim ou não? Nessa época aqui não era dessa forma. Uma vez o nome dado, permanecia o mesmo nome. Por quê? Porque tinha propósito nesse nome. Só que no caso de Jabes, o propósito não estava atrelado ao seu nome. O seu nome permaneceu, mas o propósito mudou. Ele foi um homem muito próspero, ele mudou a história da vida dele por esse motivo. Mas também falei de Abraão, de Sara, de Jacó, que também tiveram as suas vidas mudadas. Mudaram os seus nomes com um propósito. Mas nós conhecemos na história, lá no livro de Daniel, né? Daniel, a partir de Daniel 1:6, a história de Mesaque. Vocês estão ligadinhos também, glória a Jesus. Esses rapazes, eles saíram, eles foram levados como cativo. E chegando lá, eles tiveram os seus nomes mudados. Mas aí eu te pergunto, por eles terem mudado o nome, mudou alguma coisa na missão que eles tinham naquele lugar? Não mudou. E sabe por que o nome deles, por que Nabucodonosor resolveu mudar o nome deles? Alguém sabe me dizer? Alguém já teve a curiosidade de querer saber o que significa o nome Daniel? Não tiveram. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Deus tem sido gracioso. Azarias, Deus ajudou, ou Deus é a minha força. Misael, quem é como o nosso Deus? Você consegue imaginar esses meninos chegando lá na Babilônia e Nabucodonosor se deparando com o nome deles e entendendo o significado? Rapidamente ele quis fazer o quê? Mudar. Por que ele quis mudar, pastora Cícera? Porque ele queria deixar o nome deles igual ao nome dos seus deuses. Ele queria levar para aquela crença, queria levar para aquela idolatria, queria que eles mudassem. Mas muitas vezes não, sempre que, quando o homem muda o teu nome, porque ele não gostou do propósito, não vai dar nada. Sabe por quê? Porque só quando o céu muda,
Aí a história muda. Mas quando o homem muda, se você essa noite está aqui e está pensando, mas a minha situação mudou. Mas é porque Deus falou que ia ser assim. Deus falou que ia ser assado. Agora lá no meu trabalho minha história mudou. Lá na minha escola a história mudou. Na minha família eu era assim, agora eu vou ter que ser assim. Ei, deixa eu te falar, uma vez que tem um propósito sobre a tua vida, ele vai se cumprir. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus que cumpre promessas. E na história daqueles homens, daqueles 4 rapazes, nada mudou. Mudou os seus nomes, mudou o significado lá na Babilônia. Mas a essência que havia dentro deles não mudou. Sabe o que é isso? Isso é, se você tem uma promessa de Deus para a tua vida, não tenha medo. E agora, pastora, a situação, a circunstância mudou, o que eu vou fazer? Você vai continuar buscando Deus. Você vai continuar acreditando nas promessas de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que quando a situação estiver difícil, nós temos que entrar para o nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e chamar o nosso Pai que nos ouve em secreto. É isso que nós precisamos. Pastora, mas a senhora não sabe da minha situação. A senhora não sabe, eu fui abandonada pelo marido, pela mãe, pelo pai. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quem te abandonou foi o terreno, não foi Deus não. Isaías 49:15 nos fala que mesmo que a mãe nos abandone, Deus jamais vai nos abandonar. Então uma coisa eu falo para você, não precisa você ter medo, não precisa você ficar angustiado, não precisa você achar, agora está tudo perdido. Não tem nada perdido não. Sabe por que não está perdido? Porque se o Senhor nos reúne aqui essa noite, é porque essas cadeias que estavam prendendo os vossos pés estão sendo quebradas. Se Deus nos reuniu aqui essa noite, muitos eram para estar aqui, mas somente vocês estão, porque nós somos os escolhidos do papai para essa noite. Nós somos os escolhidos para entender, independente de onde eu nasci, se na minha família tinha separação, na minha família tinha divórcio, na minha família tinha macumbeiro, na minha família tinha drogado, a partir de agora essa história parou aqui, parou em mim. Sabe por quê? Porque Deus não vê prazer nos filhos dele viver lá com sua vida presa, mas pelo contrário, ele tem prazer na alegria dos seus servos. Ele tem prazer quando o filho dele comemora a vitória, e a maior vitória nós já temos, que é o nome do Senhor Jesus sobre a mim e sobre a tua vida, porque ele morreu na cruz do Calvário para pagar um alto preço pela mim e pela tua vida. E sabe, essas situações que tem te paralisado não tem nada a ver com Deus. Como assim, pastora Cícera? Não tem nada a ver? Não tem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que nele nós já somos mais que vencedores. E a palavra dele também nos fala lá em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E você sabia que muitas dessas situações, que alguns de nós não prosperamos financeiramente, não rompemos no nosso casamento, não rompemos na nossa faculdade, não rompemos na nossa vida, qualquer área que seja, tem nada a ver mais com Deus, tem a ver com a nossa mente. Porque a palavra de Deus é o que eu falei: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se há alguém no nosso meio que ainda está preso, ainda está tendo as suas mãos e os seus pés acorrentados, essa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o Deus que nos reúne aqui é um Deus de libertação, é um Deus de poder. E quando a palavra de Deus é declarada, tem que ter mudança. Amém, igreja? Aleluias. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluias. Oh Deus, aleluia, Jesus. Amados, quantos de nós vivemos situações que tem nos aprisionado na nossa emoção, tem aprisionado a nossa vida? Por que tem aprisionado, pastora? Porque eu só tenho declarado palavra de morte sobre a minha própria vida, porque eu não tenho liberado perdão para quem precisa ser liberado, porque eu prefiro ficar com essa mágoa dentro do meu coração, acorrentando o meu coração e fazendo com que eu viva uma vida medíocre, uma vida que eu vou indo, vou. Quando eu chego na metade eu já quero voltar. Eu não dou conta
conta de terminar de ler um livro. Eu não dou conta de começar um projeto e terminar. Ei, deixa eu te avisar que isso aí tudo são prisões. Isso aí tudo são cadeias. Isso aí tudo são situações que o inimigo quer nos paralisar e coloca isso na minha e na tua vida. Se eu perguntar aqui, quem tem 30 anos que é cristão? Tem alguém que tem 30 anos aqui? 15? Eu tenho 15. Pastor, você também tem 15, pastor. E se eu perguntar para vocês o que mudou na vida de vocês nesses 15 anos? O que mudou? Vocês saberiam descrever algo que mudou na vida de vocês? Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque não tem como permanecermos da mesma forma quando nós aceitamos a Jesus. Não tem como. Vou só compartilhar rapidamente e vou encerrar. Antes de conhecer a Jesus, como eu falei para vocês, com 33 anos, eu aceitei a Jesus. E quando eu aceitei, foi eu e meu esposo. No mesmo dia nós aceitamos a Jesus. Eu era gente muito boa. Eu não fazia grandes coisas, né? Porque para a gente fazer grandes coisas é se prostituir, é usar droga, é estar nessas religiões aí, né? Por aí. Eu não fazia nada disso, então eu achava que era uma pessoa de Deus. Eu ia na missa, nas 4 festas do ano, igual minha mãe fala. Vim de uma família católica. Minha mãe ainda é, mas o Senhor está trabalhando, eu creio. E o meu irmão nos ganhou para Jesus. Só que, mediante essa situação, eu tinha uma maldição na minha vida que eu não sabia. Eu fiquei sabendo isso há pouco tempo. A minha mãe, o primeiro filho da minha mãe, ela perdeu. E com isso, essa maldição tentou me acompanhar. Mas aí a primeira coisa que o Senhor fez foi quebrar quando eu aceitei Ele. Sabe por quê? Porque no período... Eu já tinha quase 13 anos de casada, eu engravidava. O máximo que eu cheguei foi 4 meses de gestação, porque logo eu perdia. E com isso, quando eu aceitei Jesus, com 3 meses que eu havia aceitado a Jesus, eu descobri que eu estava grávida de quase 3 meses. Sabe o que é isso? É o Deus que muda a história. Sabe o que é isso? Eu tive uma gestação porque foi necessária para que algo dentro de mim fosse moldado e transformado. A minha gestação do meu filho, do Samuel, que hoje ele tem 15 anos, foi uma gestação de alto risco. Mas eu tomei posse daquele bebê. Eu falei, eu não falava, pastor, eu não quero ter filho, eu só quero até 30. O pastor disse, eu vou ser mãe e avó, como pode? Não dá, né? Mas o Senhor falou, vai ser do meu jeito, com 33. Tive ele com 34. Enquanto todas as vezes que eu ia na consulta, o médico falava, mãezinha, cada vez que você tem sangramento, corre risco do seu filho, de você perder o seu bebê ou ele nascer com deficiência. Eu, nova convertida, batia no peito, não vai não, sabe por quê? Porque eu não pedi para Deus. Eu só queria até 30, eu já estava com 33, então ali eu sabia que não era mais eu. Era Deus que tinha me presenteado. Deus que estava quebrando aquela maldição da esterilidade sobre a minha vida. Samuel nasce de 38 semanas. Um parto de cesariana. Foi um período de muito aprendizado com Deus, porque eu tive que fincar meu pé ali mesmo na fé. Antes de Samuel ter 3 anos, estou eu de novo grávida. Olha, para quem não podia ter filho, olha que Deus maravilhoso. Para quem não conseguia gerar, hoje tem Sara, tem 12 anos, tem um filho de 15, tenho Sara de 12. Sabe o que é isso, igreja? Sabe por que eu tomei esse tempinho para compartilhar com vocês? É porque eu não sei qual que é a área da tua vida que está tendo uma esterilidade. Eu não sei qual que é a área da tua vida que está aprisionada. Eu não sei o que está roubando o que o Senhor tem para ti. Eu não sei o que está roubando o que o céu já declarou que é teu. E você, pela preguiça espiritual, você não está querendo receber. E se você quer receber, se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus.